Hoje eu estava meditando, conversando um pouco com Deus, e eu falava assim para o Senhor: Senhor, pode faltar tudo para a gente, mas não pode faltar adoração, não pode faltar louvor. Irmãos, o que explica um homem como Jó perder seus filhos? O que explica um homem como Jó perder tudo que ele tem, ele perder a sua saúde, e esse homem ele não blasfemar contra Deus? O que explica isso? Cara, é só a presença de Deus, é só um homem totalmente apaixonado por Deus, sustentado por Deus para se manter de pé. Eu estava refletindo sobre isso hoje, porque hoje a gente tem acesso a tanta coisa, a tanta terapia, tantos profissionais, e a gente não consegue ser curado em meio a tudo isso. E eu penso, cara, como é que Jó passou pelo que ele passou e ele continuou de pé? Irmão, só um homem que se abriga, que se esconde na sombra do Onipotente, só um homem como esse, ele consegue ser guardado, ele consegue ficar de pé nos dias de adversidade. Então a gente está vivendo dias de adversidade, mas se esconda no Senhor. Pode te faltar tudo, mas que não falte a sua adoração. Em todos os momentos, adore a Deus, continue adorando ao Senhor. A Bíblia fala que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que está acontecendo hoje em dia coopera para o nosso bem, coopera para o bem de você que está assistindo, coopera para o bem da sua família. Pode ser desconfortável, pode ser algo chato, como está sendo, mas a Bíblia ela é enfática. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Então, se você ama a Deus, irmão, entenda que o que Deus está fazendo é para cooperar com o seu bem. É para cooperar com a sua vida, com o seu crescimento espiritual, com a sua família. Amém? A gente vai falar hoje um pouco sobre ofensas. Vamos meditar um pouco sobre a questão da ofensa. E por que é importante a gente falar sobre ofensa? Irmãos, a gente vê pessoas promissoras, a gente vê hoje em dia pessoas com talentos incríveis, a gente vê pessoas que têm uma disposição de poder frutificar, de plantar, de fazer muita coisa para Deus. A gente vê pessoas que, com todo esse potencial, elas têm sido travadas porque em algum momento da sua vida, ela sofreu algum tipo de ofensa. A gente vê famílias estruturadas, a gente vê famílias sendo destruídas porque em um determinado momento alguém foi ofendido e essa pessoa ela não soube lidar com a ofensa e acabou destruindo tudo. Então eu penso que hoje em dia a gente precisa falar sim sobre inteligência emocional, sobre gestão emocional, irmãos, porque a gente tem perdido aquilo que Deus quer nos dar, porque a gente não tem entendimento. A gente não sabe lidar com aquilo que acontece com a gente. E a gente acaba perdendo aquilo que o Senhor nos dá. Por isso é muito importante a gente falar sobre isso, sobre ofensa. E antes da gente começar, eu já queria falar, você, irmão, sempre vai ser ofendido. Você sempre vai ser ofendido. A questão é que o que você vai fazer com essa ofensa? O que você vai fazer com aquilo que as pessoas têm feito, têm te chateado? O quê? Você tem duas opções. Ou você para e você abandona tudo aquilo que o Senhor te deu, ou você aprende a lidar com isso. Porque é uma coisa que sempre vai acontecer com você. Eu queria que você que está na sua casa aí abrisse em Mateus 24, a gente meditar um pouco sobre um versículo bem rápido, Mateus 24. São palavras que o próprio Jesus citou. Irmãos, a gente precisa dar uma resposta para aquilo que a gente tem usufruído do Senhor, aquilo que a gente tem conquistado no Senhor. Eu penso que Deus ele quer nos levar a um lugar de maturidade. Ele quer nos levar a um lugar em que as ofensas elas não têm mais um poder de ser um gigante diante da gente. Hoje em dia, em muitas relações que a gente se envolve, às vezes você entra nessas relações e você age ali como se estivesse pisando em ovos.
Porque as pessoas hoje, a gente vive uma geração de pessoas que se ofendem tão facilmente que a gente acaba vivendo aquela relação muito superficial. Qualquer coisa, as pessoas elas se ofendem. E eu penso que o Senhor, Ele quer nos trazer a um lugar de maturidade, irmãos. Aquilo que Deus quer fazer é muito maior. Aquilo que Deus está gerando é muito maior do que as ofensas, do que as frustrações, do que as decepções que a gente tem. Receba isso na sua vida. Aquilo que você está construindo em Deus é muito, muito, muito maior do que aquilo que às vezes tenta te parar. E Mateus 24, versículo 10. O próprio Jesus, ele fala assim: nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Irmãos, Jesus ele começa falando, neste tempo. Depois você pega a sua Bíblia em casa e você lê Mateus 24 todo. Jesus ele fala dos acontecimentos dos últimos dias. Na primeira parte do versículo 1 ao 14, Jesus ele fala dos princípios das dores. Do versículo 15 ao 28, Jesus ele fala da grande tribulação. E do versículo 29 ao 31, ele fala da volta de Jesus. E a gente lê um versículo 10, Mateus 24, versículo 10, ele fala, nesse tempo, cara, Jesus está falando do tempo do fim. Jesus está falando dos últimos tempos. E o que isso nos ensina? Que nos últimos dias haverá uma cultura de mágoa e ressentimento que vai rodear as pessoas. É exatamente o tempo em que a gente está vivendo. É um tempo, irmãos, em que as pessoas elas serão extremamente ofendidas, elas serão extremamente magoadas. E a gente está vivendo esse tempo. Jesus fala, neste tempo, muitos serão escandalizados. E por meio disso, eles trairão uns aos outros e odiarão uns aos outros. Note, presta atenção nisso. A partir de uma ofensa, as pessoas elas começam a trair e a odiar uns aos outros. A partir do momento que a pessoa ela é ofendida, ela começa a trair e ela começa a odiar uns aos outros. A Bíblia nos fala isso. E por quê? Porque, cara, a pessoa que é ofendida, ela acaba virando uma pessoa sem energia. Ela acaba virando uma pessoa rancorosa. Ela acaba virando uma pessoa passiva. Aquela ofensa, aquilo se torna um gigante. Ela vai sendo dominada por aquilo, dominada. Irmãos, quem está ferido, fere. É por isso que a Bíblia fala que após ser escandalizados, muitos, nos dias que virão, eles trairão e eles odiarão uns aos outros. É por isso que a gente precisa aprender a lidar com as nossas ofensas. Ou você aprende a lidar com as suas ofensas, ou então é consequência. É uma consequência para você começar a pecar contra o Senhor, começar a ferir outras pessoas, começar a odiar, começar a multiplicar aquilo que fizeram com você. Por isso é tão importante a gente lidar com isso, saber administrar isso. E eu volto a falar o que eu falei no início. Sempre, irmão, sempre alguém vai te machucar. Sempre alguém vai te ferir. Mas o que a gente precisa entender? Que, cara, eu não posso parar neste lugar. Eu não posso parar. Existe algo muito maior que o Senhor está estabelecendo. Às vezes a gente vê alguém caminhando em Deus, crescendo em Deus. E, cara, de repente acontece alguma coisa, ela se ofende com o irmão da igreja, ela se ofende com o familiar, ela se ofende com o pastor e daqui a pouco ela é como se colocasse uma venda nos olhos dela e ela esquece de tudo aquilo que ela está produzindo em Deus. Cuidado com as suas ofensas. Cuidado, irmãos. Isso precisa ser cuidado. A mesma coisa a família. Se você parar para ver, a ofensa ela funciona como, eu já falei isso uma vez, como uma isca. Por que uma isca? Quando você vai pescar, você pega o seu anzol e você coloca uma isca no seu anzol. E você lança aquele anzol no mar, na água. E daqui a pouco o peixe ele vem e morde aquela isca. Você pega aquele peixe, você joga numa panela, você frita, você cozinha e aquele peixe ele serve de refeição para você. E por que a ofensa é uma isca? Porque Satanás, ele usa a ofensa para nos fisgar.
E a partir do momento em que você foi fisgado pela ofensa, você perde a sua liberdade. É igual um passarinho, é igual um peixe que após ser fisgado, ele perde a sua liberdade. Ele é colocado dentro de uma gaiola, ele é colocado em uma panela cheia de óleo e ele perde a sua liberdade. E irmão, da mesma forma, Satanás, ele vai querer colocar uma isca. Preste atenção nisso. Para que você se ofenda com isso. E para que por meio disso, você esqueça tudo aquilo que você está produzindo e construindo no Senhor. Observa o que ele fez. Ele chega no jardim e ele lança uma isca para Eva. Ele fala, espera aí, Deus falou que vocês não podem comer disso. Não é bem assim, vocês podem comer sim. Ele lança uma isca, irmão, de discórdia, de ofensa. E eu imagino Eva pensando, mas... Poxa, Deus falou que não podia. Será que Deus me enganou? Olha o que o inimigo faz. E daqui a pouco você vai martelando isso. Você fala, poxa, mas Deus não me falou isso. Irmãos, e o diabo ele vai lançando iscas e iscas. E daqui a pouco você, poxa, mas o pastor. Poxa, mas minha mãe. Não, mas meu filho. E ele vai lançando a isca da ofensa. E quando você fisga, irmãos, foi o que aconteceu com Eva. Por isso, cuidado. Se você está me assistindo aqui, nessa noite, eu quero que o Espírito Santo ele traga luz à sua mente. Eu quero que o Espírito Santo te traga entendimento. Se há alguma situação mal resolvida com alguém, se há alguma ofensa em que você está nutrindo, algo que te aconteceu, você está chateado, ofendido com alguém, irmãos, Deus ele está falando contigo hoje. É necessário abandonar, é necessário perdoar. Liberar o perdão. Libere o perdão, irmãos, em nome de Jesus. Olha só, a gente não controla a ação dos outros em relação a gente. Mas a gente controla a nossa reação em relação ao outro. Você não pode controlar o que as pessoas farão a você. Você não pode controlar isso. Você não pode controlar quem vai te machucar, quem vai te frustrar, quem vai te trair. Você não pode controlar isso. Mas é sua responsabilidade administrar sua reação diante disso. Como é que você reage quando alguém te fere, te machuca? Como é que está o seu coração hoje em relação àquela pessoa que te machucou? Qual é a sua reação hoje? Sabe qual é o nosso problema? É que a gente quer controlar o incontrolável. A gente quer mudar a postura dos outros em relação a gente. E cara, isso não está sob o seu domínio. Está o seu domínio administrar suas emoções, aquilo que fizeram com você. E você perdoar e você liberar. O homem de Deus, irmão, preste atenção. Não existe homem de Deus ofendido. Não existe. Você quer saber se você é homem de Deus? Não existe um homem de Deus ofendido, nutrindo ofensa. Observe Jesus. Jesus ele foi o homem mais ofendido, machucado e traído que passou por essa terra. Ele passou 1 ano e meio doando a vida dele para discipular 12 pessoas. E o que acontece no fim da vida de Jesus? Pedro nega ele 3 vezes. Judas vende Jesus por 30 moedas de prata. Mas o que Jesus fez, irmãos? Jesus, ele, como eu disse, Jesus, ele não... A gente não pode controlar o que as pessoas vão fazer com a gente. Mas antes dele morrer, ele fala assim, Pai. Perdoa aqueles que me machucaram, porque eles não sabem o que eles fazem. Ele morreu, irmão, liberando perdão para todo mundo. Ele não morreu carregando uma ofensa para o seu túmulo. Ele liberou. Por isso, cara, homem de Deus, se você é cristão, se você ouve a voz do Espírito Santo, não tem como você nutrir aquilo que tem te machucado. Não tem como. Deus ele quer nos levar a um lugar de maturidade, irmãos. Já não é mais um tempo de você viver uma vida em que você olha para o irmão e fala, pô, não vou com a cara desse cara. Não vou com a cara dele, vou com a cara. Não é mais tempo, cara. Deus ele está nos levando a um lugar de maturidade.
O Senhor, Ele quer nos levar a um lugar de maturidade. E essa palavra, cara, uma palavra assim, libertadora de entendimento. Para você entender e se libertar e ser livre. Você não perdoa por merecimento, você perdoa por liberdade. Você perdoa porque você precisa perdoar, você precisa ser livre. Só faz mal para quem sente. Quem vai nutrindo isso, cara, vai te matando, vai te matando, vai te matando. Por isso é necessário liberar. Eu queria fazer uma comparação de 2 homens na Bíblia, José e Absalão. Se você observar José, o que José fez para os seus irmãos venderem, fazer o que fizeram com José? O que José fez, irmãos? José não fez nada demais, cara. O próprio chamado de Deus na vida de José era algo que incomodava os irmãos dele. O Senhor dá um sonho para José, e José, ele conta o sonho para os irmãos, e os irmãos, cara, como assim? Você está querendo ser melhor do que a gente? Como assim? Que história é essa? Cara, José, ele não fez muita coisa para ofender os seus irmãos. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina que pessoas, elas se ofenderão com você sem você fazer muita coisa. Isso pode acontecer. Você pode tropeçar em alguém sem querer e a pessoa se ofender com você. E vice-versa. Você pode se ofender com alguém sem essa pessoa ter feito algo muito significativo. José, ele nos ensina isso. E se você observar Absalão, ele foi filho de Davi. Absalão, ele vê o seu irmão Aminon estuprando a sua irmã Tamar. E Absalão, quando ele descobre que Aminon fez isso, ele começa a nutrir um ódio pelo seu irmão. Um ódio, uma vingança. Ele vai nutrindo aquilo. Ele, cara, eu tenho que matar meu irmão. Eu tenho que fazer justiça com meu irmão. E ele vai nutrindo. E Absalão, ele vai nutrindo. Mas sabe o que é interessante? Que se você fizer uma análise, você vê que Absalão, ele até tinha motivos para ficar ofendido, chateado com seu irmão. Afinal, ele estuprou a sua outra irmã. Ele destruiu a vida de uma jovem. Ele tinha mais motivos do que os irmãos de José. Mas sabe qual é a diferença, irmãos? Não importa. Não importa. Independente de como as pessoas têm te machucado, note que José, cara, independente do que fizeram para ele, ele poderia muito bem ter parado tudo e falar, não, cara, a minha família me rejeitou, cara, não, nada mais vai dar certo. Ele poderia ter parado exatamente no lugar da traição dos seus irmãos. Mas José, ele continua a sua trajetória. E o mais lindo disso é que quando chega lá na frente, que José ele tá numa situação totalmente diferente, ele manda chamar os seus irmãos. E quando ele manda chamar os seus irmãos, ele não chama os seus irmãos para acusar. Ele não chama os seus irmãos para colocar o dedo na cara dele e falar assim, olha aqui o que vocês fizeram comigo, olha aqui onde eu estou hoje. Não. José, ele chama os seus irmãos para liberar o perdão. E a mesma bonança em que José estava vivendo, ele traz a sua família e coloca a sua família para participar juntamente com ele. Ao passo, irmãos, que olha Absalão, ele começa a nutrir uma ofensa. Ele começa a nutrir, aquilo vai se agigantando. E eu vou deixar isso como dever de casa. Estude o final da vida de Absalão. Absalão, ele é morto. Ele causa uma destruição no meio da sua nação, porque foi alguém que não soube lidar com aquilo que as pessoas fizeram a ele. Enquanto Absalão, ele respondeu em ódio, José, ele respondeu em amor. Ah, Jesus. Irmãos, não parem. Não parem em nome de Jesus. Não pare. Se alguém te machucou, se alguém te frustrou, em nome de Jesus, conclua a sua trajetória. Lembra de José. Cara, estão me machucando, estão me batendo, estão me traindo, mas existe algo de Deus que é muito maior. Estão me traindo, mas, cara, Deus me deu uma visão, Deus me deu um sonho. Há um propósito do Senhor para ser cumprido. E eu não posso jogar isso fora, porque pessoas me machucaram.
Eu não posso jogar isso fora porque eu não vou com a cara do irmão A, do irmão B, do irmão C, do meu familiar. Eu não posso jogar isso fora. Aquilo que o Senhor está fazendo é muito maior. E note uma coisa, não precisa abrir sua Bíblia. 2 Samuel 13, 22. A Bíblia fala, Absalão, quando ele ficou sabendo disso, ele não falou com Aminon nem mal e nem bem, porque ele odiava Aminon por ter forçado a sua irmã Tamar. Ele não falou nem mal e nem bem com Aminon. Sabe o que é isso? É que a ofensa, ela faz você se tornar passivo e frio. E essa passividade, consequentemente, te leva a pecar. Cuidado, irmãos, com a passividade. Cuidado com uma vida passiva. Muitas vezes o passivo, ele é um resultado de alguém ferido, de alguém ofendido. Cuidado se você está levando uma vida passiva na sua empresa. Que não adianta fazer mais nada. Não, porque aqui não tem reconhecimento, porque meu chefe é isso, porque meus companheiros é isso. A partir dessa ferida, você começa a se tornar passivo na sua empresa. A mesma coisa na igreja. Porque o pastor fala uns negócios aí que eu não gostei. E a partir dessa ofensa, você acaba se tornando passivo naquilo que Deus queria fazer por meio de você. Você acaba a cruzar os braços. E você não se envolve com nada. Cuidado, irmão, se você tem levado uma vida passiva por conta de uma ofensa que alguém te fez. Deus, Ele está te chamando para resolver isso em nome de Jesus. Deus não nos chamou para sermos passivos, para cruzarmos os braços e ninguém poder contar com a gente. Absalão, ele fez a mesma coisa, ele viveu passivo por muito tempo. Até o momento em que ele armou uma cilada e matou o seu irmão. Cuidado, irmãos. Cuidado com a passividade. Cuidado. Amém? Eu já estou finalizando. E eu descobri nessa palavra que você nutrir uma ofensa, você estar ofendido, isso é um pecado. Nossa, que doideira. É um pecado, irmãos. E quando a gente fala de pecado, muitas vezes a gente traz a concepção de pecado como algo sujo. Cara, pecado, ele é uma desconstrução daquilo que Deus te chamou para ser. Então, se você está vivendo uma vida longe daquilo que o Senhor planejou para a sua vida, isso é pecado. Porque pecado é aquilo que vai contra o que Deus estabeleceu. Por isso, você viver dessa forma é um pecado. É um pecado. É você ir contra aquilo que o Senhor estabeleceu. É você falar que aquela pessoa, ela é responsável pelos seus resultados. É como se você tirasse um lugar que é de Deus e você colocar nessa pessoa. Não, cara, essa pessoa que me machucou, ela tem o poder de me travar, de me bloquear. É você tirar Deus deste lugar e você colocar aquilo que te machucou. E muitas pessoas, elas vão carregando isso para a vida. Elas vão carregando. E, cara, quando você coloca isso dentro do seu coração, ao invés de você afastar aquilo que te machuca, você coloca para morar dentro de você. Isso é sério. Quando você vai nutrindo, quando aquilo faz parte, cara, aquela cena, aquela situação traumática, ela passa a conviver e ser um carrasco dentro de você. Existem pessoas que sofreram abusos sexuais e outros tipos de abusos. E são pessoas que nunca conseguem perdoar. Cara, aquilo é um carrasco que machuca elas, enquanto elas não liberam. Enquanto você não liberar, enquanto você não perdoar, isso vai continuar te machucando. Isso vai continuar te maltratando. Eu acho muito lindo o Senhor quando Ele ora, quando Ele nos ensina a oração do Pai Nosso.
e que a gente repete milhões de vezes, mas às vezes a gente não nota a profundidade daquilo que Jesus disse. Que ele fala, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um princípio no mundo espiritual, em que você só é perdoado quando você perdoa. Você só é liberado quando você libera. Você só se torna livre quando você liberta aquelas pessoas que você colocou para morar dentro de você. É um princípio. E, cara, princípios espirituais não tem como você passar por cima. Você tropeça neles. Ou você observa, ou você tropeça. Perdoa as nossas ofensas, Senhor, assim como eu perdoo os meus devedores. Enquanto eu não perdoo os meus devedores, os céus, eles retêm o meu perdão, a minha liberdade, a minha trajetória, aquilo que Deus sonhou como um plano para a minha vida. A ingratidão, irmãos, ela sempre vai nos acompanhar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas você não pode parar nisso. Pode ser como os irmãos de José. Você pode não ter feito nada, mas é necessário que você perdoe. Pode ser como o irmão de Absalão. As pessoas podem ter pisado feio na bola contigo, mas é necessário você liberar o perdão, liberar essas pessoas. Eu quero repetir o que eu falei no início. Existem pessoas com uma capacidade incrível. Existem pessoas que podem fazer muito para o Senhor, mas são pessoas que têm parado nisso. São pessoas que às vezes entram numa igreja e elas se empolgam, elas querem viver uma nova vida, mas no primeiro embate que ela tem, no primeiro embate que ela tem com um irmão, com alguém, ela para tudo aquilo, ela esquece tudo aquilo que ela está construindo e ela volta lá para o início. Ela joga fora tudo aquilo que o Senhor tinha para ela. Por isso, eu queria fazer uma oração por você que está aí do outro lado. E aí na sua casa onde você está, eu quero te convidar a fazer uma oração. O Espírito Santo, ele nos convence do pecado e da justiça. E o Espírito Santo, ele não nos condena. Por isso eu creio que o Espírito Santo, ele vai trazer luz, ele vai trazer entendimento aí onde você está. Eu quero que você ore comigo, liberando. E eu quero que você se lembre, irmãos, daquilo. Quais são as ofensas que você ainda está nutrindo? Quais são as pessoas que você ainda não gosta, não vai com a cara? Pessoas que... Quem são? Quero que você traga a sua mente hoje, para que a gente possa orar. Para que a gente possa entregar ao Senhor.